Então, olá a todos os amigos de Portugal, do Centro Espírita Batuíra e da TV Batuíra de Portugal. É uma alegria a gente poder participar de mais um trabalho com a nossa querida doutrina espírita e com Jesus. Nós convidamos a nos acompanharem a prece de abertura. Pai amado, obrigado por mais um dia, por cada amanhecer em que renova as nossas forças, nossos propósitos e nos impulsiona a conquista de nós mesmos, da alegria, do amor, da simplicidade. Obrigado por essa escola tão abençoada, com a beleza das flores, das frutas, dos pássaros, a convidar-nos à harmonia interior. Obrigado pela presença constante desses amigos espirituais, que desde que nascemos nos acompanham de perto, cuidando de nossos passos, para que desabrochemos para Ti, Pai. Abençoa-nos esse trabalho, para que possamos trabalhar com bastante simplicidade e o Teu amor sempre em nossas vidas e em nossos corações. Muito obrigado, que assim seja. Bom, nós queremos falar um pouquinho então sobre esse manual da felicidade. Quando a gente compra um aparelho doméstico, alguma coisa, normalmente vem junto um manualzinho explicativo, que também normalmente a gente vai ler se não funcionar, né? Se ele estiver funcionando, está indo bem. E eu me lembro que logo que surgiu o computador e a gente começou a trocar da máquina de escrever por computador, aí para fazer ele escrever texto tinha o Word e vinha antes, hoje em dia é online, mas antes vinha os livros de cada um deles. E eu me lembro que a primeira vez que eu peguei o livro do Word era um livro de 630 páginas. E eu pensei assim, nossa, só para aprender a escrever como uma máquina de escrever no computador, um livro de 630 páginas. E aí a gente fica imaginando essas coisas lindas que chegam ao mundo todo dia. E a gente fica pensando assim, pô, será que não teria um manual para ele ser feliz? E essa é a palestra que nós temos feito, né, fazendo essa propaganda, digamos assim. Foi lançado o Manual da Felicidade. Quem quiser ser feliz, está ali, é só folhear, olhar e vai aprender a ser feliz agora, já, né? O manual não foi lançado essa semana, aliás, não foi nem esse ano, fazem 2000 anos que foi lançado. O que nós estamos falando? Do nosso Evangelho. Evangelho é boa novidade, boa nova, boa novidade. É o código de viver bem. Quer viver bem, quer viver em paz, quer viver em harmonia, ali ensina, né? Foi isso que o nosso amorzão Jesus veio nos trazer. Kardec, quando estava codificando a doutrina, ele percebeu que os espíritos desencarnados, mesmo entre os encarnados, ele já havia notado isso, mas os espíritos desencarnados, o estado em que eles se encontravam do lado de lá, mais serenos ou mais aflitos, não dependiam das coisas que eles tinham feito. Às vezes eles até eram caridosos, coisa assim, do lado de lá estavam angustiosos, porque eram caridosos por vaidade ou algo assim. E ele se deparou com uma coisa interessante, ele se deparou com os conceitos morais.
Então ele vai ao Evangelho, pega todos os conceitos morais e escreve o segundo livro da codificação, Imitação ao Evangelho, de acordo com a doutrina espírita, que mais tarde recebeu o nome de o Evangelho segundo, de acordo com o Espiritismo, que é esse orvalho de luz que desceu sobre a Terra, que é o Evangelho do nosso Mestre, com as explicações dos amigos espirituais. E Kardec, quem está acostumado a ler Kardec, sabe a genialidade que ele teve durante toda a codificação, a didática que ele tinha. Então, no Evangelho, ele não deixa por menos. Ele pega os 4 primeiros capítulos para situar o usuário, digamos, vamos falar assim, no nosso manual do usuário. Então, os 4 primeiros capítulos são para situar o usuário, para depois, então, entrar no Manual da Felicidade. Então, capítulo 1. Não vim destruir a lei. O que quer dizer isso? Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, nos dizia Jesus. O que é isso? Que existem leis. E nós estamos inseridos em leis, leis naturais. Então, se eu quiser passear com meu pai, né, ou com meu tio, eu não vou conseguir passear assim. Ele não vai estar flutuando. Porque existem leis. A chamada lei da gravidade, que faz um corpo em direção à Terra. E assim como existem essas leis universais que nós estudamos da matéria, existem as leis internas do nosso coração, as leis morais que Jesus nos fala. Então eu posso estar lá no 10º andar de um edifício, estou com pressa, né? Estou ansioso, aí toco o elevador sobe até o 10º, chega lá cheio, eu não posso entrar, ele volta, e eu toco, eu espero de novo, ele vai lá, está lá cheio, e volto porque é a hora do pique. Aí eu vejo que não tem ninguém naquele andar, ninguém está olhando lá no 10º andar, eu aproveito que ninguém está vendo e desço pela janela. O que vai acontecer se eu descer pela janela do 10º andar? Vou me esborrachar. É uma lei, eu vou me quebrar todo, vou me esborrachar. E não precisa ninguém estar vendo isso. Então, aqueles pensamentozinhos de mágoa. Não sabe o que ele me fez. Espírito, então, eu gosto de brincar. Tu não sabe o que ele me fez há 632 anos atrás. Aquela coisa grande, assim. Né? Só vai nos fazer mal. Nós vamos lançar uma série de hormônios e processos internos que vão nos fazer sofrer. A raiva vai lançar umas coisas lá chamadas catecolaminas, que é adrenalina, noradrenalina, que é para ataque ou fuga. É a gente que queria estar em paz vai estar com o coração bum, 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 só de pensar em raiva, a inveja. Então não precisa ninguém estar vendo. Só o fato de nós estarmos com esses pensamentos já está destruindo a nossa estrutura física, a nossa estrutura emocional e gerando doença. E Jesus diz assim, enquanto reste um único J, um único ponto, será que ele está sendo radical? Ele que é todo amor, o que ele está nos falando? Evolução. Enquanto não evoluir, tu vai sofrer os efeitos, digamos assim, da macaquice interna, vamos botar assim, desculpe a maneira de colocar, né? Desses processos internos. Vamos ver assim, ó, há uma diferença de evolução entre este aqui e este aqui? Nossa, né? A paz, a alegria, o sabor da vida que um tem e o outro ainda não conquistou. Deste aqui ou deste aqui. Então é a isso que Jesus vem nos convidar, que existem leis para desde já vivermos melhor. Que é a vida simples, saborear essa vida bela, essa vida harmoniosa, sermos felizes desde já. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Jesus, que era aquele amorzão, né? É aquele amorzão, né? Ele não ia vir aqui na Terra, né? Olhar para nós e dizer assim, olha, meu reino não é desse mundo, vocês estão roubados aqui. Né? Meu reino é de Júpiter, Saturno, sei lá onde for, de um céu. Não, ele não estava dizendo isso. Ele está dizendo, meu reino não é deste mundo, é deste mundo. E onde o usuário tem que prestar atenção não é neste mundo, mas é neste mundo.
Porque a felicidade não é deste mundo, é deste mundo. Isso é que é lindo de a gente perceber. Porque esse mundo é o mundo da impermanência. Tudo está constantemente se transformando para construir novas estruturas, para se renovar. Vocês podem ver a impermanência da minha franja aqui, que já se foi. Né? Então, aquele castelo mais suntuoso, com toda aquela nobreza, agora é uma coisa velha. Aquela casa que a gente está sonhando em construir, um dia vai ficar assim. As próprias estrelas nascem e morrem. Tudo é impermanência. Tudo passa. Mas Paulo já nos dizia, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Eu sou um espírito eterno. Aqui estão meus valores, aqui está o céu, onde eu vou conquistar e vou levar comigo. E isso é eterno. Isso cada vez se renova mais. Isso cada vez fica mais belo, mais amplo. Sócrates nos diz assim, que a gente se prende às coisas materiais e sofre. Né? Porque a gente se agarra às coisas, assim, a minha casa, né? O meu, que meu? Né? Esse tempo eu estava cortando grama na minha casa, ela tem um pátio grande, assim, e chama um pouco a atenção, e passou um senhor, assim, já meio que parece que vindo uma certa inveja, assim, e olhou, assim, aquele pátio todo, assim, é teu aqui, né? Eu disse, não, é emprestado. Aí ele fez uma cara de desdém, assim, e saiu. E é emprestado. Que pode até lá no registro de imóveis ter meu nome, daqueles terrenos, tal. Mas é meu, esse pedaço de grama é meu, é de Deus. E assim como veio para minhas mãos, daqui a pouquinho, olha que eu já estou enrugando aqui, como se diz os pés de galinha, os códigos de barra, e daqui a um pouquinho eu já estou saindo. E tudo pertence a Deus. Né? Então a gente não se agarrar a essas coisas que são só massinhas de modelar que a gente recebe no jardim da infância da vida em que não nos encontramos. E Sócrates diz que quando a gente não se agarra às coisas, ao passo que quando contempla a sua própria essência, né? Ou seja, eu, um espírito eterno, viajando no infinito, que várias vezes já mergulhei na Terra e vou sair cada vez mais conquistando a minha capacidade de perceber a vida, de saborear, de ter controle das minhas emoções, de realmente amar as pessoas que eu amo e não feri-las. Né? A gente aos pouquinhos vai aprendendo isso. Quando eu começo a trabalhar esse meu eu divino, dirige-se ao que é o puro, eterno e imortal. E sendo a alma dessa mesma natureza, permanece aí ligada. Está unida ao que é imutável. E a esse estado de alma que se chama sabedoria. Ou seja, viver em espírito. Às vezes eu ouço falar, as pessoas dizem assim, minha vida, como se estivesse falando da hora que eu nasci e da hora que eu vou morrer. Não, essa é uma vidinha. A minha vida é o infinito das inúmeras vidas que nós já tivemos, todos nós já tivemos, né? Ampla, belíssima, 1000 conquistas pela frente, e momentaneamente nós estamos nessa escolinha, com essas pessoas, com essa situação, mas é um exercício momentâneo. São as massinhas de modelar que nós recebemos para trabalhar e para aprender. Meu reino não é deste mundo, é deste mundo. Capítulo 3, ainda situando o usuário, há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração. Olha, Jesus era um amor, né? Não se perturbe, olha o amor dele. Né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Olha que coisa linda, né? Há 3 coisas no universo, nós pegarmos ali o livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Deus, Espírito e matéria. Deus a gente só pode sentir. Espírito nós estamos tateando o aprendizado. E matéria, matéria nós sabemos tudo. A ciência diz assim, ó, que mesmo olhando para os astros, olhando microscopicamente, 73% da matéria, eles sabem que existe uma tal de energia escura, mas não tem a menor ideia do que seja.
e 23% é uma matéria escura que eles não têm a menor ideia do que seja. Então, o que a gente sabe da matéria? 4%. Tudo que a gente enxerga é 4%. Imagina. Olha o tamanhinho do Sol. Aqui, deixa eu ver se eu boto o ícone. Aqui está o Sol, perto de outras estrelas espetaculares no nosso universo, na nossa galáxia, no nosso universo, bilhões dessas estrelas. Por isso nós podemos entender que nós realmente estamos num jardim de infância. Imagina um nascer e morrer de sol, ou circular numa estrela dessa magnitude. Que coisa mais linda, que belezas nós temos pela frente. Para não falar num mundo espiritual que nós não podemos nem imaginar. Então, acho que a gente às vezes consegue tirar férias e ir para uma praiazinha, alguma coisa. Eu acho que os apóstolos lá devem ser assim, vamos para Rigel? Não, vamos para Betelgeuse, vamos para esse universo infinito dessas muitas moradas que todos nós temos para desvendar, descobrir e crescermos no infinito. Capítulo 4, ainda situando o usuário. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa aí lembra aquela passagem que Nicodemos, que era um doutor da lei, e ele já tinha tido uma sensibilidade de perceber que Jesus era uma pessoa completamente especial, os outros doutores da lei não tinham compreendido muito. E ele busca, então, entrar em contato com Jesus, e uns apóstolos dizem que ele estaria numa casinha de pescador, nos conta Neio Lúcio, que ele vai à noite, para aquelas ruelas de Cafarnaum, bate na casinha, e o próprio mestre o recebe. E quando ele vê Jesus, né, ele fica tomado de emoção e diz: Mestre, sei pelo que fazes e pelo que dizes, que és o Filho de Deus. Então veio te perguntar, o que deve fazer um homem para atingir o reino dos céus? E Jesus olha para ele, cheio de amor, diz: Nicodemos, em verdade vos digo, que ninguém atinge o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos, que já era velhinho, diz assim: mas Senhor, como é que pode um homem velho tornar ao ventre de sua mãe? Jesus sorri e diz assim: Nicodemos, o Espírito sopra, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, nosso estado infinito na criação que Deus nos fez e a nossa vida infinita. O que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Nos falando claramente sobre reencarnação. Nós não vamos nos deter aqui especificamente sobre reencarnação, mas queríamos falar duas confusõezinhas que a gente vê muito seguidamente com relação à reencarnação. A primeira é a lei de Talião e a segunda a metempsicose. O que é a lei de Talião? A lei de Talião é uma coisa que pega muitos espíritos, até aquela coisa assim, vê a pessoa sofrendo, o que ele não fez na vida passada, né? Como se a vida fosse olho por olho e dente por dente. E a vida não é assim. A lei é a lei de amor. O Pai é de infinito amor, ele só quer o bem para nós. É mais ou menos, vamos dar um exemplo assim, que o sobrinho atrasou o salário, a esposa dele tá doente e ele não consegue nem os recursos para comprar os remédios, ele se lembra daquele tio milionário e vai lá falar com o tio. Tio, desculpa, é que atrasou o meu salário, mas semana que vem eu recebo, eu lhe dou. Aí esse tio olha para ele e diz: não dá, porque eu recebi o meu carro importado agora e o dinheiro está aplicado. Não. Como é que sai esse sobrinho daquele escritório? Com aqueles pensamentos amorosos para o tio, né? Tomara que morra infeliz, né? Porque a gente faz isso, né? Esse tio vai receber aquela carga de ódio, né? Vai carregar aquilo, vai terminar o expediente, vai ir para casa duro, né? Vai chegar em casa, os filhos que deveriam ser música aos seus ouvidos, são barulho, ele já briga com todo mundo, já se irrita, vai para o quarto pensar como é que vai ganhar mais dinheiro. E acaba passando a vida nesse mundo de ganhar mais dinheiro, ganhar, até que desencarna, chega do lado de lá completamente perturbado. Se fez mal para algumas pessoas, vai ter que se encontrar com essas pessoas e resolver. Mas os amigos espirituais vão pegar ele aí, fulano, diz: eu acho que não deu certo, né?
Diz, vamos tentar de novo, né? Vamos reencarnar, vamos tentar de novo. Aí ele vai assim, tá, então quem sabe agora com menos dinheiro, para ver se dessa vez eu aprendo. Porque sempre dessa vez vamos ver se tu aprende a ser feliz. E essa é a lei. Nós estamos aqui para aprendermos a sermos felizes. A lei é a lei de amor. E tudo que recebemos é para aprender a construir a alegria dentro de nós. Como os pássaros cantam, como as flores brotam, como a brisa bate nas asas, nós também somos essa flor mais bela dessa natureza divina. E a metempsicose é assim, a reencarnação não é uma coisa espírita, é uma coisa que sempre, desde os sumérios, caldeus, babilônios, egípcios, chineses, China antiga, todos já falavam em reencarnação. Mas tinham essa ideia assim, de que eu podia avançar ou, se eu errasse, reencarnar para trás. E a doutrina espírita diz que não, né? A reencarnação é uma conquista do espírito, nós sempre vamos somando, sempre para frente, nunca regredimos. E eu coloquei Platão aqui, desculpe fazer uma brincadeira, a gente gosta da alegria, né? Então eu trago uma frase de Platão para as moças que estejam assistindo essa palestra. Platão dizia assim: se fores um homem bom, justo, honesto, reencarnarás. Veja, Platão já falava em reencarnação, no corpo de um homem belo e inteligente. Mas se fores mau, reencarnará nos animais ou nas mulheres. Ele não era nem um pouquinho machista, né? Aquela sociedade da época era extremamente machista, né? Então aqui nós já temos dois erros gravíssimos, né? Primeiro, a ideia de que haja uma diferença entre homem e mulher, quando na verdade nós somos espíritos eternos, temporariamente encarnando de uma forma ou de outra para a conquista da nossa sensibilidade plena. E diga-se de passagem que de 1950 para cá, a mulher deu um impulso nas suas atividades, deixou de ser aquela coisa, desculpem falar assim, mas né, fresca. Ah, eu vou quebrar minhas unhas. Ai, bota o casaco na pocinha para mim pisar, né? Não, e passou a ser essa mulher empreendedora, essa mulher cheia de potenciais, de capacidades, né? Então, cabe a nós, homens, agora, deixarmos de ser essa coisa dura, grotesca e trabalharmos a nossa sensibilidade. Mas o que é interessante nesse processo, então, esse é um dos erros, né? Nós somos espíritos, irmãos de uma mesma família, momentaneamente como um ou outro, mas o outro erro é voltarmos para trás. Nós nunca voltamos para trás. E isso é lindo, né? Existe um psiquiatra, o Dr. Jorge Andréa, tem vários livros, e eu me lembro que ele dizia, isso na minha juventude me marcou muito, ele dizia assim, calma, nós somos eternos. E o que a gente conquistar, conquistou para sempre. Olha que coisa linda isso, né? Então, calma, né? Porque o que a gente conquistar, a gente conquistou para sempre, não nos tira mais. É a conquista dos nossos tesouros verdadeiros, que nem os ladrões roubam, nem as traças roem, como dizia nosso mestre. Dessa evolução infinita que Jesus nos convida. E aí, então, finalmente, nós entramos no Manual da Felicidade, né? Que quando Jesus, naquele seu momento, sempre, né, de profundo amor, de profunda inspiração, ele sobe ao monte e diz: felizes aqueles que, e diz uma coisa. Felizes aqueles que, e diz uma coisa. Ele não diz assim, ó, felizes aqueles que, porque depois que morrer. Não, felizes agora. Em verdade vos digo que aquele que ouve minhas palavras e me segue, desde já receberá o seu galardão. Então, a felicidade agora. No Evangelho não está feliz aqueles que estão bem-aventurados, mas é a mesma coisa, né? Felizes aqueles que. E Kardec, como a gente colocou naquela didática ímpar dele, coloca a primeira bem-aventurança que eu acho a mais difícil a gente entender de imediato. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Felizes os que estão aflitos. Felizes os que estão aflitos. Tem alguma coisa errada aí, mas como ele está certo, nós vamos ter que entender aqui.
É mais ou menos semelhante eu estar com uma dor de dente, assim, daquelas que eu passo a madrugada com dor de dente, aí de manhã cedinho eu vou para o dentista, doutor, eu estou com uma dor. Ele vai dizer, que ótimo. Está me gozando. Né? Ou eu estou com uma dor abdominal, vou no médico, doutor, eu estou com uma dor, ele diz, que maravilha. Ah, não, estão me gozando. Alguém pode me explicar? O dentista provavelmente me explicaria assim, não, é que o dente é uma estruturazinha calcária e tem um nervinho dentro. E alguma coisa está destruindo o teu dente. E aí chegou no nervinho. O nervinho está avisando que o teu dente está com problema. Senão, imagina se nós não tivéssemos nervinhos, pessoal, seria uma maravilha. Nós não teria dor de dente, mas também não teria dente. Então, veja que lindo isso, né? O médico diria a mesma coisa, assim, essa dor está dizendo que alguma coisa não está funcionando bem aí, então tu vai levantar da cama, vai dar bom dia e o corpo vai continuar, tu vai ter morrido. Então, a dor física, o que que é? É um aviso. De quê? De que está havendo uma destruição. Aonde? Na minha estrutura física. Eu estou cortando o pão e a faca pega no dedo imediatamente, dou um pulo. É um aviso. Vai haver uma destruição na minha estrutura física. Mas Jesus falava de algo mais profundo. Falava em aflição. O que é aflição? É um aviso. De quê? De que está havendo uma destruição. Mas aonde? Na minha estrutura consciencial. Ah, bom. Aí é grave. Aí é melhor perder os dentes do que perder a minha consciência. Porque o que é a minha consciência? É toda a experiência, toda a sabedoria que eu tive nas minhas inúmeras encarnações. Junto com os amigos espirituais, nos lembrando dela, o guia espiritual de cada um. Então, vamos supor que eu estou, um exemplo, eu estou lá numa vida, sou jovem já, nunca vi fogão a lenha, não sei o que é fogão a lenha, e eu entro na casa de uma pessoa e a dona da casa está fazendo chimia, a chapa chega a estar vermelhinha, assim, e eu vou lá e toco a mão, assim, pá, mas dá aquele... Parece um chiclete, deixo a mão grudada, assim, um horror, uma queimadura daquelas, terríveis, passo meses para me curar, me curo, né? Envelheço, desencarno, morro. Né? Lá adiante eu nasço de novo, em outro lugar lá. Já sou jovem, nunca vi fogão a lenha, não sei o que é fogão a lenha. Entro numa casa, olho para o fogão a lenha e me dá uma coisa assim, algo me diz que tu lá e eu aqui. Esse algo me diz é a consciência, é a experiência. Né? Eu vou olhar assim com aquele jeito para a moça, eu sou casado e estou olhando para outra moça, e algo me diz, não olha assim, né? Vai queimar a mão de novo. Né? Então veja que lindo isso, a consciência está justamente nos modelando para que nós não queimemos a mão de novo. E quanto mais nós ouvimos, mais ela se abre para a nossa percepção. Então, às vezes, aquele pensamentozinho que a gente tem com relação à sogra, né? Que a gente reza, assim, Senhor, leva ela, né? Não vai fazer bem para nós, nem para ela, nem para nós. Ou aquele pensamentozinho com o chefe, assim, que o chefe, quando ele senta na cadeirinha, a gente brinca às vezes disso, né? Quando ele sentar na cadeirinha, explode a bombinha, aquela vai uma cabecinha para um lado, o braço para o outro. Ai, que horror, né? Mas a gente às vezes brinca, fantasia com essas coisas, mas o nosso cérebro está sofrendo essas coisas todas. E nós ficamos mal. A ciência nos fala que o nosso cérebro tem uma coisa chamada circuito de punição, de recompensa, ou seja, sempre que nós fazemos uma coisa boa, isso é lindo de perceber, sempre que nós fazemos a caridade, nós enchemos o nosso cérebro de umas bolinhas lá chamada dopamina, e a gente fica feliz. Então, se tu tá meio assim, vai dar uma mão para um, vai dar uma mão para outro, que tu vai te encher de felicidade. Olha que coisa linda isso, né? Se chama a neurofisiologia do altruísmo, do ser legal. Mas o Instituto Max Planck localizou uma coisa muito interessante, que nós ficamos sem dopamina sempre que nós fazemos uma coisa errada, em milionésimos de segundo. Quando o cérebro vê que a gente está errando, ele tira a dopamina, aí dá aquele aperto no peito. E a gente sente assim, não devia ter falado isso. Não devia ter olhado assim. Olha que lindo o mecanismo que nós temos
dando aquela aflição, avisando que nós estamos saindo do caminho. Né? Isso é a aflição. E o que eu faço com a aflição? E aí que é interessante, né? Muitos, né, chegam no fim de semana cheios de aflição, ou chegam em casa de noite e tomam uma gelada, né? Tomam um vinho, tomam uma cerveja, sei lá. E aí o que faz? Dopa todo esse mecanismo do cérebro e continua uma bobada a vida toda. É terrível isso, né? E nem sabem que estão fazendo isso. Estão perdendo essa oportunidade. Ou então vão para o mundo, vão para o Face, vão ver notícias, vão falar mal dos outros, se enche a cabeça de coisa para não olhar para si. Mas se eu tiver aflito, né? Como diz aqui, bem-aventurados vós, que agora chorais porque rireis. Se eu pensar, eu digo assim, por que eu estou assim? Seja onde for, começa a dar aquela aflição, assim, se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Essa é uma norma. Né? Se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Eu estou petulante, eu estou vaidoso, eu estou orgulhoso, eu estou bobalhão, eu não estou com Jesus. Então eu digo assim, às vezes a gente está até no ambiente de trabalho, para, levanta e vai no banheiro. Assim, Jesus, não estou legal. Eu levantei de manhã, fiz minhas preces, fiz a minha meditação, tentei ser legal com todo mundo, mas eu não estou legal. Por quê? E talvez vá vir, certamente vai vir aquela vozinha, vai dizer, tá, e aquele pensamentozinho com o chefe e a bombinha, vai dizer, aquilo jogou toda uma série de coisas em mim, criou toda uma sintonia espiritual. Então, bem-aventurados os aflitos que percebem que estão saindo do caminho do amor e pode voltar ao caminho da luz. Né? É o aviso para que nós caminhemos, é como estar no trilho do trem. E às vezes a gente, sem querer, porque estamos aprendendo, somos crianças aprendendo, nós saímos dos trilhos e ficamos nos dormentes. Aquela coisa de Jesus amorosamente nos coloca no caminho da luz novamente. Capítulo 6, o Cristo Consolador, o nosso amorzão. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Olha que lindo isso, a brandura, a suavidade e a humildade. E acharei repouso para vossas almas. É isso que ele nos convida. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nós é que complicamos, nós é que fazemos barulho interno. A vida é suave. Ele não pede mais nada do que nós podemos carregar. Se a gente tentar ser simples, contentes com o que temos, a vida é extremamente gostosa para todos nós. A vida simples. Fenelon, no Evangelho, nos fala assim, de que tormentos, ao contrário, se poupa, ou seja, como deixa de sofrer aquele que sabe contentar-se com o que tem, sabe? Hoje, eu preciso estar hoje bem, em paz. Que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Como a gente sofre com isso, tentando parecer. Às vezes passa 20 anos, né, se mostrando para o vizinho, e é o carro que mostra para o vizinho, a roupa que estende na corda, e a roupa que veste, se mostra. Aí o vizinho se muda. A gente fica, um sofrimento por nada, por parecer o quê? Para quem? Aquele que consegue isso é sempre rico. Porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria necessidades ilusórias. Todo mundo tem alguém na vida, teve ou tem, né, um tio, um avô, sabe aquelas criaturas extremamente amorosas que dá vontade de pegar nas bochechas assim e encher de beijo? Pois multiplica-se por 1 milhão, é o nosso amor Jesus. Ele é puro amor. A gente se curvaria para ele, mas ele é puro amor. Não é aquela coisa séria, não. Ele é puro amor. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Foi exemplo sublime que o Mestre nos deu de sermos simples, humildes. E a humildade pode ser externa ou interna.
Externo é assim, a gente está num grupo de amigos, assim, consegui ir para uma praiazinha nessas férias, foi bem legal. Aí tem assim, tu estavas lá? Eu estava no sul da França, depois fui para as Bahamas. Então, por que que não ficou nas Bahamas, né? Ninguém gosta. É horrível isso. Então não faça, né? Fica quietinho, não faça isso, né? Quem é mais agradável de se conviver? Uma pessoa assim ou uma pessoa assim? Então, sejamos simples, sejamos humildes, quietinhos no nosso cantinho. Não tem coisa mais gostosa de estarmos quietinhos no nosso cantinho. Espírita gosta muito assim, porque esse ano distribuímos não sei quantas roupas, peças de roupas, tantos pratos de comida. Fica quietinho. Né? Como dizia Chico, se tu não tem uma coisa boa para falar, fica de boca calada. Porque ninguém gosta. Seja humilde, deixa que naturalmente o teu estado de espírito passa para as pessoas a paz que tu já conquistou com Jesus. E tem a humildade interna, que é um processo natural de todo ser humano de nos cocriarmos. A gente vê determinado indivíduo e aí começa inconscientemente a imitar, né? Quem assiste novela, a gente não tem televisão já há muitos anos, mas tem pessoas que ainda assistem novela, e aí vê aquela novela tal e já fica falando que nem aquele, ou ela já fica cortando o cabelo daquele jeito e tal, e aí fica sofrendo para ser o que não é. Né? Lê a vida do Dr. Bezerra de Menezes ou do Chico Xavier e fica todo duro tentando ser. Eu não sou o Dr. Bezerra, eu não sou o Chico. Eu vou tentar ao máximo ver os exemplos que ele me deu para tentar ser amoroso, mas a questão é, quem que eu sou? Eu sou fulano, filho da dona Beltrano, do seu Ciclano. Eu tiro toneladas dos meus ombros. Eu não tenho que parecer o que eu não sou, ser o que eu não sou. Eu tenho que ser esse filho amado do Pai. Isso é que nós somos. Isso não existe prêmio maior do que ser filho amado do Pai, a caminho da luz, nessa jornada infinita, simples como os pássaros no céu. Capítulo 8, nós só vamos falar pouquinhos capítulos, não vamos falar todos, só 11. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. O que é isso? É mais ou menos assim, eu resolvo fazer um regime. Vou fazer regime. Aí aquele prato de salada, né? Aí eu corto aquela salada, fecho os olhos e aí lembro daquela lasanha, sabe? Mas aquela lasanha que veio mais queijo, mais massa. Aí eu abro os olhos, vejo aquela salada e capim, eu sou um infeliz. Claro que é infeliz. Tu tá querendo fazer regime pensando em lasanha, só vai sofrer. A neurociência nos mostra que cada pensamento que nós temos automaticamente dispara todo um turbilhão de coisas dentro do nosso corpo e nós aí ficamos ansiosos por aquilo, perdemos a nossa paz dependendo do pensamento que nós estamos gerando, né? Além da sintonia espiritual, André Luiz nos diz assim, que o nosso pensamento parte de nós e retorna a nós em fração de segundo, reforçado por todos os pensamentos afins. Então, quando eu estou desejando, eu já estou sintonizando com aqueles que desejam igual, já estou gerando hormônios em mim. Então, bem-aventurados que têm puro coração. O que é isso? O que eu estou pensando? O que eu estou desejando? Porque sabem o que querem, né? Isso é legal, isso não é legal. Então, não vou ver esse filme, não vou ver esse noticiário, não vou ficar mexendo nessas bobagens aqui, né? Isso é legal para mim, isso não é legal, né? Sim, sim, não, não, no meu dia a dia. Não vou ficar entrando nessa fofoca, não vou entrar, né? O que eu quero? Eu quero ser feliz, eu quero estar em paz, eu quero estar em harmonia. Então é nisso que eu vou pensar, é nisso que eu vou botar o meu foco, porque sabe o que querem e segue o que querem. E aí permanecem em paz. As lições do Mestre são divinas para que desde já a gente tenha paz. Capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Aqui eu vou pedir permissão para rapidamente contar a história do meu pai, que eu pedi permissão para ele, para isso. Meu pai vem de uma família tradicional na minha cidade, que é Porto Alegre, capital de um estado aqui. Então tem nomes de avenida, nome de aeroporto, com o nome da família. Tem uma rua com o nome dele na cidade.
E ele era assim, um cientista dedicado ao máximo, foi um exemplo. Somos 3 irmãos, um exemplo de dignidade, de honradez, mas, entre aspas, ateu, graças a Deus. Não engenheirão, assim, não se ligava a coisas de evangelho. E principalmente esse capítulo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Como eu falei, nós éramos 3 irmãos, a gente saía no fim de semana de carro com ele, nós pequenos, os 3 do banco de trás, começava aquelas coisas de criança, um implicar com o outro, ele se virava, era um tapa-sol. Por que com vocês não dá para sair? Porque não sei o que, fazia a volta, ia para casa, acabou o fim de semana. Né? Se ele tivesse no trânsito uma pessoa nobre, né? Com uma estrutura financeira avantajada, se alguém cortasse o carro na frente, ele virava para fora e filho disso, filho, virava um bicho. Não? Porque não conhecia o Brandos e Pacífico. E claro, como a gente falou, quando a gente trabalha com essas emoções negativas, naturalmente a gente está fazendo mal para nós. Ele começou com 45 anos a desencadear diabetes, problemas de pressão, problema de colesterol. A gente destrói a própria estrutura física. Nós moramos depois numa outra capital, em São Paulo, lá dirigi uma equipe de engenheiros, né, da maior estação de tratamento d'água do mundo, que era Itaipu na época, então uma equipe de engenheiros japoneses, franceses, era uma sumidade. Depois voltamos para Porto Alegre, ele ficou diretor na escola de engenharia da PUC, e na época, né, década de 70, a gente tinha bastante liberdade. Quando chegou na hora de fazer vestibular, ele disse assim para mim: Rogério, tu pode escolher qualquer engenharia. Não tinha muita opção. Né? E de preferência na PUC, onde ele era diretor, ele dava aula também. Mas ele, graças a Deus, que na época eu percebi isso, ele era extremamente dedicado, extremamente empenhado no trabalho dele. Então, ele todos os dias ele pedia para os alunos, ele dava matéria, puxa uma folhinha, exercício, ali a nota, ou seja, prova todos os dias. Olha a dedicação, ele levava aquela turma de 60 alunos, ele levava aquele monte, corrigia um por um na outra aula, olha, tu errou o sinal aqui, tu errou esse dimensionamento, o amor que ele tinha pelos alunos e pela ciência. Se ele pegasse um aluno colando, nossa, né? Mas aquilo era 0 naquele mês, e as próximas provas ia fazer lá na mesa dele, ou lá na frente. A gente, quando está na faculdade, já se acha adulto, aquilo era horrível. Então, quando a gente se matriculava numa cadeira, aqui no Brasil é assim, na PUC era assim, a gente se matricula na cadeira, não sabe quem é o professor, quem está dando aquela cadeira. E eu me lembro que no início, assim, a gente estava na aula, se matriculava lá em hidráulica, e aí entrava ele, sempre tinha um do lado de... Não, peguei esse velho desgraçado, tomara que morra, ralador. Não. Aí depois que falava, eu dizia assim, é meu pai. Não, mas parece que ele dá aula bem, que ele é um bom professor. Tá? Então aquele ele era fulano ralador, mas comigo depois o pessoal já conhecia filho dele. Mas o que é bacana nisso é que no início da faculdade, eles chamavam ele de ralador. No final da faculdade, todos corriam para ele. Ele tinha vários alunos que já tinham se formado e retornavam para pedir dúvidas. Ele amorosamente explicava, como se continuasse um eterno aluninho. Foi paraninfo de várias turmas, pela sua estrutura de nobreza que ele tinha. Mas não conhecia o Brandos e Pacíficos. Se fizesse uma coisa errada, ele estourava. E nasceu minha filha, a segunda neta, com uma diferença de 1 mês e 20 dias, bem no período em que ele tinha tido um infarto, mais um infarto, e estava num hospital chique, né, em Porto Alegre, uma junta médica, sabe aquela coisa de poder, grana, né? E na época não se deixava recém-nascido entrar na UTI, ele estava na UTI, na unidade de tratamento intensivo, e aí ele ficou bravo e disse: olha, não estão deixando a minha neta vir me ver. Eu quero ver a minha neta, mas se a minha neta... E o médico disse: não, mas não pode. Um enorme do hospital com um bebê recém-nascido não vem na UTI. Ele disse assim: não, mas ela tem que vir aqui ou eu vou lá. E o médico, muito enérgico, disse: nem ela vem aqui, nem o senhor vai lá, porque eu não lhe dou alta.
E aí olha o que é o orgulho, né? A intemperança. Ele disse, então, eu me dou alta. Tirou todos os aparelhos, assinou um termo de compromisso e saiu do hospital. Foi para casa, pegou minha filha e morreu. De brabo. Né? Essa história é meio triste. Logo em seguida, depois que ele desencarnou, eu estava... Pouco tempo depois eu estava na minha casa. Eu gosto sempre de sentar, fazer uma meditação, depois fazer uma prece. E ele já em espírito, ele entrou assim, sorrindo, porque ele está super bem no plano espiritual, porque ele dedicou a vida ao bem. Veja que interessante isso, né? E ele chegou sorrindo e disse assim, aposto que tu não lembrou que era meu aniversário. Eu não lembro nem do meu aniversário. Eu digo, ai, né? Foi aquela emoção de reencontrar ele. Agora a gente se encontra de vez em quando, ele está super bem. E aí eu pedi permissão para ele se eu podia contar a história dele. Ele disse que claro, que podia, que era um bom exemplo mesmo. Né? Mas isso vem nos mostrar, às vezes a gente fica imaginando, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse nobreza, se eu... Mas a felicidade não é deste mundo, é deste mundo. E a nossa paz não está neste mundo, está neste mundo. Porque onde a gente tem que centrar a atenção não é neste mundo, é neste mundo. Hoje ele teria conhece pelo plano espiritual, mas 3 filhas, né? Sabendo do Canto foi a primeira, tem 3 filhas, 2 netos, mas ele conhece de lá a nossa caminhada aqui. Capítulo 10. Né? Amai os vossos inimigos. Pois se amardes só os que vos amam, que galardão tereis? E aqui rapidamente essa passagem do Emmanuel eu acho interessante. Não subestime o inimigo, porque é um filho de Deus, né? Um espírito, com todo o potencial de espírito. Mas Paulo nos diz assim, vivei em paz. E Emmanuel nos coloca, é possível que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver, sabe? Está pensando isso, está fazendo assim, sabe? Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Olha que coisa linda. Tu pode, mesmo que os outros estejam implicando, cutucando, tu pode seguir em paz, na tua paz que tu optou por viver. É aquela ideia assim, de te derem um tapa, oferece a outra face, né? Então eu vou fazer uma palestra, tem lá um Antônio, o Antônio vem, pá, me dá um tapa na cara, aí eu ofereço outra, pá, o Antônio deve gostar de apanhar, né? Quando eu vou fazer a palestra de novo naquela casa, eu olho e está lá o Antônio, eu digo, vou apanhar, mas dito e feito, eu chego, o Antônio pá, e eu pá. A próxima vez que for fazer a palestra, eu já olho de longe, o Antônio está aí, porque eu vou apanhar. Então não é isso. Se te baterem numa face é porque tu disse alguma coisa, tu fez alguma coisa que não foi legal. Então mostra a tua outra face. Dá a tua outra face, a tua face interna. A face onde tu constrói a tua riqueza e diz assim, desculpa, eu jamais gostaria de te magoar. Às vezes a gente não pode falar, pode só olhar ou pensar isso, mas às vezes pode mostrar a outra face, a tua face de paz. Desculpa, eu sou um babaca, né? A gente tem que crescer em harmonia. Mostra a tua face. Oferece a tua face cristã. A face do amor que tu está aprendendo a conquistar dentro de ti. Sempre buscando harmonia. Para isso, contudo, viver em paz, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, nos diz Emmanuel. É necessário que a compaixão e a bondade te sigam em todos os passos. A compaixão é desejar que o outro saia do sofrimento e ser bom com todos. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos. Isso aqui me lembra aquela passagem do Leon Tolstói, no livro Guerra e Paz, acho que alguns de vocês leram, que tem uma passagem que o príncipe André está numa batalha lá, aquelas batalhas a cavalo, com espada, aquela luta, e ele é ferido e cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, ele olha para cima e está aquele céu azul lindíssimo, aquelas nuvens passando em extrema serenidade, tudo extremamente sereno. Ele diz, meu Deus, a vida extremamente bela e serena em torno de nós, e nós aqui fazendo essa barbúrdia, esse barulho, essa loucura.
Então, ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Nós é que fazemos barulho. A terra é sempre o exemplo de firmeza, paz e crescimento e evolução constante. Viver de qualquer modo é tarefa de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Que lindo isso, né? Capítulo 11, para encerrar. Amai o próximo como a si mesmo. Que é quando o nosso amorzão nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, que é amar a vida. A gente tem que acordar de manhã e dizer assim, meu Deus, olha só essa beleza, o ar, o sol, a chuva, os potenciais para me permutar a alegria, amar a vida, ser feliz, ser cheio de gratidão. E amar ao próximo como a si mesmo. A gente tem que se amar, a gente tem que ter a horinha para a gente, é a horinha de ouvir minha musiquinha, é a horinha de dar minha caminhadinha, é a horinha de fazer o meu tricô. A gente tem que se amar. E depois amar o próximo como se ama. Se perdoando, perdoando o próximo, se amando, amando o próximo. Ou seja, amar sempre, né? Sem esperar nada em troca. Amar por amar, com Jesus na nossa caminhada. Era isso. Muito obrigado, de coração, pelo convite e por poder partilhar. E aí nós convidamos agora a fazermos a nossa prece de encerramento. Querido amigo Jesus, nunca temos palavras reais para te agradecermos. O amor com que conduzes nossos passos na eternidade. Há quantas vidas nos afagas e nos carregas em teu colo, erguendo-nos para uma nova oportunidade. E agora, com teu amor, começamos a acordar para a luz e a beleza que vieste nos trazer. Ampara-nos, Senhor, para que a simplicidade, a humildade, sejam os capacetes que nos protejam na luta pelos ideais maiores. Que nós possamos seguir nossa caminhada alegres e serenos, fortes e tranquilos, sempre com teu amor em todos os nossos pensamentos, ações e decisões, e a tua sublime paz em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. E muito obrigado, então, aos amigos. Fiquem com Deus.